Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. Eu gostaria de saudar vocês com as palavras do Salmo 34, que vai ser lido no dia de hoje. Diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor, eles estão repousando sobre nós agora. E os seus ouvidos estão abertos para escutar o nosso clamor. E nós, como seu povo, devemos estar abertos nesse momento para ouvir aquilo que Deus tem a nos oferecer. Perdão dos pecados, sua palavra, de forma especial, Cristo na Santa Ceia. E a nossa resposta a tudo isso é em fé, de coração aberto, para recebermos tudo aquilo que Deus quer nos trazer na noite de hoje. Por isso, que Deus abençoe o nosso culto. Agradecemos a Deus por esse momento e por isso começamos cantando o primeiro hino, Dai Graças ao Senhor, o hino 150 do Inário Luterano. Temos agora o momento da palavra de Deus no nosso culto e nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente no dia de hoje. A liturgia luterana, ela inclui na parte da leitura da palavra algumas partes responsivas. E vocês vão ver que é depois da leitura da epístola e antes e depois da leitura do evangelho. E nós queremos fazer ela de forma cantada. Quem já cantou a liturgia vai lembrar. Quem não cantou, vai ser a primeira vez que a gente está fazendo, pelo menos que eu estou fazendo aqui, e assim a gente vai se acostumando. A gente já canta o Glória, a gente já canta o Kyrie, canta o Ofertório, o Cordeiro Divino, e a gente pode ir se acostumando com outros tipos de cânticos também da nossa liturgia. Então fiquem atentos, depois da leitura da epístola, a gente vai cantar o Aleluia,
E antes e depois da leitura do Evangelho, a gente vai ter um canto de glórias também ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, então vamos para a primeira leitura do Antigo Testamento, para o 12º domingo após Pentecostes, que está registrada no livro de Josué, capítulo 24, versículos 1 e 2, e depois pulamos para o versículo 14 e 18. E nesse texto, a gente vai ver que Josué ele reúne as tribos de Israel e ele pede para que eles se afastem de todo tipo de idolatria, que eles afastem do seu coração qualquer tipo de outros deuses que eles poderiam seguir e que eles sirvam somente ao Senhor. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. É Ele quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Esta é a palavra do Senhor. Leitura da epístola. A epístola está registrada em Efésios 5, 6 a 21. E nesse texto, o apóstolo Paulo ele faz um convite à igreja de Éfeso a que eles não mais sejam enganados pelas trevas, mas que, muito pelo contrário, eles, como filhos da luz, que eles vivam a sua vida, não mais enganados pelas trevas, mas como filhos da luz. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esta é a palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia.
santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar. Nas suas santas Escrituras busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção, que por seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão guardar o verbo eterno da verdade, que as almas lhes irá salvar, concede vida em profusão e refrigera o coração. O Santo Evangelho está escrito em João 6, 51 a 69. Glórias a ti, Senhor. Nos coloquemos em pé para a leitura do Evangelho. Nesse texto, que é o final do diálogo de Jesus com a multidão, que a gente vem lendo, João 6. Esse é o terceiro culto que a gente vai ler, João 6. E esse diálogo depois se direciona para os discípulos e para os 12. O diálogo, a gente vai lembrar que é sobre o pão da vida. E que nosso texto de hoje culmina com Jesus falando sobre comer sua carne e beber o seu sangue. Ou seja, é uma linguagem de apreensão, de retenção da sua palavra de vida eterna. Jesus, ele não quer só ser ouvido. Ele, no texto de hoje, deixa claro que ele quer ser crido e conhecido. Assim está escrito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Este é o Evangelho do Senhor. Glórias a ti, ó Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queremos falar hoje sobre fé. Aí vocês devem estar se perguntando, mas a gente não fala sempre de fé? Não é para isso que a gente vem na igreja, para falar sobre fé e sobre Deus. Mas hoje a gente quer falar sobre fé. A palavra fé. O que é fé? Essa palavra pequena, mas que pode significar tanta coisa. Parece que todo mundo sabe o que é fé. Mas então, o que é fé? Fé é a única coisa que Deus exige de nós. A gente vai conversar mais sobre isso. É preciso ter fé, como muita gente às vezes fala. Mas então, a pergunta continua. O que é fé? Jesus fala de fé no seu diálogo com a multidão em João 6. Ele já havia dito, nós vimos isso nas semanas passadas, onde Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O grande tema de João 6, o pão da vida. E agora Jesus diz basicamente a mesma coisa, só que de outra forma. Ele disse no nosso texto de hoje, eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente.
Jesus é o pão da vida. Comer desse pão é se alimentar de Jesus. Mas é uma linguagem estranha essa de comer. A multidão também ficou um pouco confusa quando escutou Jesus falando dessa forma. E responderam, perguntaram, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Mas Jesus deixa claro que ele não estava falando alguma coisa errada, ele queria dizer isso mesmo. Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. O que será que Jesus está falando com essas palavras? Estaria ele falando da Santa Ceia, do comer e do beber do seu corpo e do seu sangue? Muito provavelmente não. A gente não tem aqui nesse texto as palavras da instituição, a instituição da Santa Ceia em si. Jesus está falando uma outra coisa, porque se ele é o pão da vida, logo comer desse pão é uma linguagem de apropriação, sabe? De apreensão, de retenção. O pão que está disponível, ele é o pão, mas ele precisa ser comido. Então, essa linguagem de comer é uma linguagem de reter, apreender aquilo que está disponível. E o que seria, como é que nós nos apropriamos do pão da vida? Pela fé? Sim, isso é fé. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Cristo tem a nos oferecer, que é Ele próprio, o pão da vida. E o que a fé nos traz? Se ela é justamente o meio pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Cristo tem a nos trazer. Ele também fala, vida eterna, a certeza da ressurreição no último dia, o verdadeiro alimento, o permanecer em Cristo e um viver por Jesus. O comer e o beber, a fé, nos apropriarmos disso, nos traz esse rico cardápio, poderíamos assim dizer. Mas é interessante a reação dos discípulos. Aqui não são os 12, como a gente costuma conhecer os discípulos, aqueles 12 discípulos de Jesus. Aqui discípulos é um termo mais genérico para se referir àquela multidão que estava seguindo Jesus. Eles dizem, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Por que essa reação? Por que eles não seguiram Jesus alegres, o seu caminho, seguindo Jesus, continuando ouvindo e retendo aquilo que Jesus tinha a oferecer, ele sendo o pão da vida? Por que eles reagiram dizendo que aquele discurso era duro, que eles não poderiam suportá-lo? Justamente porque a fé, aquilo que Cristo exige de nós, é na verdade o que mais falta para nós. A nossa carne, ela não quer crer. Isso porque é impossível para nós crermos. É impossível crer. É impossível confiar em Deus acima de todas as coisas. É impossível cumprir o primeiro mandamento com perfeição. É impossível crer firmemente nas palavras de Jesus. Isso porque crer não é um mero escutar. Crer não é achar bonito as palavras de Jesus. Crer não é achar interessante aquilo que ele fala. Não. Crer é algo muito mais profundo. É se alimentar do pão da vida e absorver essa nutrição para a nossa vida. A fé, ela nos muda por completo. E essa fé nós não temos. E é por isso que o Espírito Santo precisa nos vivificar. O Espírito Santo de Cristo precisa nos dar a vida. O Espírito Santo que criou a fé no meu coração e no coração de vocês. É Ele que continua também iluminando, santificando e conservando na fé verdadeira. A gente só tem vida espiritual. A gente só tem fé porque o Espírito Santo nos resgatou da morte e nos deu vida, nos chamando pelo Evangelho de Jesus Cristo. Só Ele
é quem nos deu vida. E é Ele quem continua nos dando a vida, nesse contínuo ato de nos vivificar, de nos dar vida. Porque a vida que o Espírito Santo nos deu, ela não foi só um combustível para a nossa própria vida, como se tivesse algo dentro de nós já prestes a se despertar, assim o Espírito Santo deu só o empurrão, deu só o combustível, deu só a faísca para que a fé fosse desperta no nosso coração. Não. O Espírito Santo, ele criou a fé no nosso coração onde não tinha nem fumaça. Quanto mais uma brasa. O nosso coração, ele é um terreno úmido. Já tentaram acender um fogo com chuva, depois da chuva, com terreno úmido, com galho seco, com galho verde? Pois é, o nosso coração é um terreno úmido para acender a chama da fé. Mas o Espírito Santo, ele tem o poder do Evangelho, para transformar esse terreno que por si só seria impossível se acender um fogo e ser desperta uma chama. Mas o Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, ele cria a chama da fé verdadeira que leva para a vida eterna. Ele não dá só uma faísca. Ele nos tira da morte para a vida. Ele cria a chama necessária para nos levar para a vida eterna. O problema é que a umidade continua lá. A umidade continua querendo chegar perto do fogo, continua querendo abafar essa chama. Aí pode vir o diabo também, jogar um galho verde. Pode vir o mundo, adicionar um jornal úmido para tentar abafar essa chama da fé. É por isso que a gente precisa continuar nos alimentando com algo que mantenha viva essa chama da fé. E não com algo que apague a chama dessa fé. E a única coisa capaz de alimentar essa fé criada pelo Espírito Santo é a palavra de Cristo. Ele diz: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Há um único caminho. Jesus Cristo, enviado do Pai para dar vida. E se esse mundo não é capaz de ter a verdadeira fé, se a gente não é capaz de ter a verdadeira fé, a gente é capaz de negar essa fé. Isso a gente consegue fazer. Interessante é que Jesus, ele não veio para agradar todo mundo. Jesus, ele não veio para falar somente o que os outros queriam ouvir. Isso está muito comum no dia de hoje, né? Quanta gente ganha dinheiro, muito dinheiro, falando somente o que as pessoas querem ouvir. Jesus não. E nós, como igreja, como discípulos de Jesus, também não. Tantos que abandonaram, tantos abandonaram Jesus. Já não andavam com Ele. O texto do Evangelho diz que muitos abandonaram Jesus e já não mais andavam com Ele. E não contente, não fosse o bastante isso, Jesus ainda olhou para os 12, agora sim, o seu círculo mais íntimo, e ainda olhou para a cara deles e disse: será que vocês também querem se retirar? Jesus quase deu aquela porta da rua é serventia da casa. Jesus foi duro com os seus discípulos. Será que tem resposta correta para isso? Será que vocês querem se retirar? Vocês podem. Será que vocês querem? Será que tem resposta correta para isso? Tem. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Essa é a resposta apropriada para as coisas de Deus. Para quem iremos? Ninguém mais é capaz de oferecer as palavras da vida eterna do que Cristo. Por isso, a resposta apropriada dos filhos de Deus para as palavras de Deus é a fé.
A resposta apropriada do povo de Deus para aquilo que Deus tem a nos oferecer é a fé. E que fé é essa? Não é um poder nosso, mas é o meio pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Cristo tem a nos oferecer. Cristo tem as palavras da vida eterna e por isso nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. O fato de Pedro dizer que nós temos crido e conhecido denota um ato contínuo de crer. Porque uma vez que a fé não é uma obra nossa, uma fé que nós somos capazes de sustentar com as nossas próprias forças, porque a fé é uma obra do Espírito Santo. O ato contínuo de crer é o poder do Espírito Santo que age em nós através da sua palavra e dos sacramentos, que não exigem um mero ouvir de nós, entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas a palavra e os sacramentos exigem fé, uma apropriação de tudo aquilo que os meios da graça e os sacramentos têm a nos oferecer. A fé é a resposta apropriada para tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer. Vocês talvez não tenham até o dia de hoje se ligado nisso que eu vou falar. Se já se ligaram, que bom. Porque é isso que vocês fazem semanalmente no culto. É isso que vocês fizeram no culto de hoje. Vocês responderam em fé. Na confissão e absolvição, vocês responderam que sim, que estão arrependidos dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo e que têm o firme propósito de corrigir a sua vida. Depois do salmo, cantamos o glória, em louvor ao nosso Deus que nos deu vida, o Deus triuno. Depois das leituras da palavra, cantamos o aleluia e o glórias a ti, ó Cristo. Depois confessamos a fé em Deus no credo. E mais para frente agora, nós cantaremos o ofertório e o Cordeiro Divino. Isso é fé. É a resposta apropriada para aquilo que Deus tem a nos servir através da liturgia da palavra. E vai ter um momento no culto de hoje, um momento de maior resposta de fé, que é o momento da Santa Ceia. Pois são convidados aqueles que creem que aquilo que é oferecido na ceia por Cristo é por vocês. Digno e bem preparado de participar na Santa Ceia, aquele que crê nas palavras dado e derramado em favor de vós. Isso é fé. E é nessa fé que nós temos vida eterna, que nós temos certeza da ressurreição, que temos o verdadeiro alimento, que vivemos por Jesus. E o mais importante, como nós permanecemos em Cristo e Ele em nós. Nada mais importa, meus irmãos, do que Cristo permanecer em nós e nós permanecermos em Cristo. E que Deus nos ajude na convicção de continuarmos dizendo, junto com Pedro, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Que Deus nos ajude na convicção de continuarmos dizendo estas palavras de fé em resposta ao nosso Deus. Amém. Nos colocamos de pé. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua
da tua salvação. Sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal, em ti mesmo eu tenha proteção real. Guarda o que viaja no violento mar e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição.